Olá pessoal, sou o engenheiro André Kirsten e nesse vídeo vou mostrar para vocês a respeito do dimensionamento estrutural das estacas utilizando o software Stack Pro. Para começar a falar de dimensionamento, vamos ver alguns itens da aba Parâmetros Estruturais. Nessa aba eu tenho essa tabela aqui, que é baseada na NBR 6122, a norma de fundações, onde eu tenho os tipos de estaca, classe de agressividade ambiental, FCK por estaca, gama C, que é o coeficiente minorador do concreto, comprimento mínimo de armação por estaca e a tensão de compressão, abaixo da qual não é necessário armar a estaca. Abaixo temos outras configurações, como o tipo de material da estaca, que para quase todas as estacas é concreto, mas para estaca raiz seria argamassa, tipo de agregado, dimensão do agregado, classe de agressividade ambiental. Quando eu mudo a classe de agressividade ambiental, vejo que automaticamente muda o FCK, cobrimento e o gama C da estaca. O FCK, que eu posso editar, se eu desejar. Temos o cobrimento da estaca, que também é editável. Módulo de elasticidade do material da estaca. Gama D, que é o coeficiente majorador das ações sobre as estacas. Gama gel, que é o coeficiente minorador da carga geotécnica no estado limite último, e o gama C, que é o coeficiente minorador do concreto, que eu também posso editar. Aqui temos também a configuração referente à verificação de fissuração da NBR 6122. Caso esteja marcada, é reduzido em 2 mm o diâmetro das barras longitudinais da estaca. Temos configurações relativas ao diagrama de interação da estaca, que é por meio do qual é feita a verificação de flexão composta oblíqua da armadura longitudinal da estaca. E temos a tensão de tração admissível, que é a tensão de tração abaixo da qual não seria necessário mais armar a estaca. O programa leva em conta todas essas configurações que eu citei no cálculo da armação das estacas. Agora vamos para a aba Dimensionamento Estrutural. Aqui nessa aba à direita temos as verificações de dimensionamento, que no caso aqui estão vazias porque ainda não foi feito o cálculo das armaduras. Então eu vou clicar no botão Calcular Armaduras e as verificações de dimensionamento são feitas em questões de segundos. Então, aqui eu tenho a verificação à compressão, que está com fator de segurança de 3,14, ou seja, está atendida. Tenho a verificação ao esforço cortante, que nesse caso aqui eu estou com a armadura efetiva menor que a armadura calculada, por isso o texto aqui está em vermelho. E temos a verificação ao momento fletor, que é uma verificação de flexão composta oblíqua. Nesse caso, o programa indica para mim que a situação crítica está na estaca E4 e na profundidade de 5 metros. Aqui à direita eu tenho uma legenda que indica a direção dos momentos atuantes. E aqui eu tenho o diagrama de interação da estaca, que é representado para cada uma das estacas do projeto e para cada profundidade. Então aqui eu tenho a estaca E1, na profundidade de 2 metros, e eu posso ir descendo. E aqui essa linha representa os esforços solicitantes, momento fletor solicitante no caso. Ela é verde porque o fator de segurança está acima de 1. Aqui no caso, a 4 metros tem o fator de segurança de 1,15. Aqui meu fator de segurança já é menor do que 1, por isso a linha está vermelha. O programa tem um algoritmo inteligente que indica qual que é a situação crítica. No caso aqui, ele indicou que a estaca E4 é a profundidade de 5 metros. Então eu vou aqui na estaca E4 e aqui clico em 5 metros. Então a situação crítica é o fator de segurança de 0,91. Então para tentar resolver tanto a verificação de momento fletor como o esforço cortante, vou modificar as armaduras aqui. Então o estribo vou trocar de 5 mm para 6,3 mm. E a armadura longitudinal vou trocar da bitola de 10 mm para 12,5 mm. Vou clicar aqui em Calcular Armaduras. E veja que todas as verificações passaram no dimensionamento. Eu ainda tenho outras configurações relacionadas ao detalhamento da estaca.
A configuração ancorar a armadura no topo do bloco, aqui no caso deixei habilitada, então ele está definindo a espera até o topo do bloco de fundação. Se eu desabilitá-la, ele calcula a espera até onde é necessário. No caso aqui, a espera está com 42 centímetros. No caso de estacas tracionadas, o programa automaticamente ancora a armadura até o topo do bloco de fundação, independente dessa configuração. Outra configuração que eu tenho é de arredondar o comprimento da armadura longitudinal. Aqui ela está habilitada, então a armadura está com o valor inteiro, 7 metros de comprimento. Se eu desabilitá-la, ela tem o valor quebrado, 6,59 metros de comprimento. Então há essa configuração, caso o usuário deseje, por uma questão mais executiva, de facilitar a execução em obra. Há ainda outra configuração, que é referente ao volume de concreto da estaca. Eu tenho indicado aqui no detalhamento dela. Então, eu posso contabilizar o volume de concreto até o topo da estaca, que seria um pouquinho acima da espera aqui, até o topo do bloco de fundação. Quando eu mudo essa configuração, muda o volume de concreto, ou até o nível do solo. Nesse caso aqui, o topo do bloco de fundação coincide com o nível do solo, por isso que o volume de concreto não mudou. Por último, eu tenho aqui o detalhamento da estaca. É indicado a estaca em vista, com sua armadura longitudinal. Aqui é a faixa de estribos. Temos aqui a indicação do estribo, no caso aqui é um estribo helicoidal. Aqui temos a dimensão do estribo. E também temos a armação por estaca. Essa tabela aqui é a tabela referente à armação em uma estaca, onde eu tenho um resumo do quantitativo de armadura longitudinal e da armadura dos estribos. E por último, temos aqui o resumo de materiais que contabiliza todas as estacas. No caso aqui, eu tenho um bloco sobre 5 estacas, então por isso que é o resumo de 5 estacas. Temos aqui a armadura de estribo, comprimento da armadura, peso do estribo, armadura longitudinal com comprimento e peso, e o peso total. E o volume de concreto para todas essas estacas. Chegamos assim ao fim do nosso vídeo. Como você pode ver, em questão de segundos, conseguimos efetuar todas as verificações de dimensionamento estrutural das estacas utilizando o software Stack Pro. Caso você tenha alguma dúvida sobre o programa, comente abaixo. Muito obrigado pela atenção.